Voltamos! Estamos gravando para você mais uma edição do Fio de Prosa. Esse podcast que é feito pelo Sinditexto São Paulo e para todos os empresários do setor, mas também para quem trabalha no setor, para quem estuda para trabalhar no setor, para quem fornece e para quem gosta de moda. Estamos aqui para fazer temas que possam interessar para você e que você possa usar no dia seguinte aí na sua empresa. Hoje, o nosso tema, psicossomática e o preço do sucesso. E eu fiz uma colinha aqui, porque esse assunto realmente eu precisei olhar mais seriamente do que se tratava, porque a gente sempre brinca, né? Principalmente aquelas amigas que ficam psicossomatizando. Então, eu falei assim, peraí, será que a gente usa certo esse negócio? Depois o doutor me corrige, mas eu coloquei assim, que psicossomática é a ciência que estuda a influência da mente sobre o corpo. Particularmente o estresse psicológico sobre o físico, né? Se manifestando em forma de doença, né? Hoje a gente quer sugerir aqui insights, dicas, orientações e, mais do que tudo, informações de como você pode controlar o estresse, seja você o profissional, né, controlar pessoalmente, e como as empresas podem colaborar para prevenir e reduzir a carga de estresse que, eventualmente, aí as empresas acabam gerando, né? Não é só em ambiente de trabalho, vamos deixar isso aqui claro. Daqui a pouco o nosso convidado vai explicar isso muito melhor. Então nós queremos, antes de tudo, explorar essa intersecção entre saúde mental, saúde física e ambiente de trabalho. E nós trouxemos, então, 2 convidados muito especiais que lidam com essas questões e a gente vai começar se apresentando. Então, eu vou começar me apresentando. Eu sou a Lígia Santos, gerente de comunicação do Sinditexto São Paulo. E para quem não consegue me ver, eu sou uma mulher branca, 50 a mais, tenho cabelo loiro. Hoje eu estou vestindo uma camisa de fundo branco com listrinhas azuis e tô sem o meu óculos. Vamos ver como é que eu vou conseguir enxergar. Júlio, que está comigo, se apresente. Oi, pessoal. Bom, eu estou como presidente do Sinditexto. Já é o segundo podcast que temos a oportunidade de fazer aqui com a Lígia. Agora com os novos convidados, agradeço a presença de vocês, Arthur, Alexandre, que vão se auto-apresentar. Bom, fazendo minha autodescrição, sou 60 a mais já, né? Eu passei dos 50, né? Um pouquinho mais só, né? Mas é 60 a mais. Grisalho, estou usando um paletó azul, camisa um pouco mais social, com tons de vermelho, mas é isso, em resumo é isso, então, obrigado. Muito bem, agora os nossos convidados vão dizer quem eles são e como eles são. Vamos começar pelo doutor Arthur. Muito bom, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite tão honroso ao Júlio, presidente do Sinditexto, a Lígia, e estar com vocês nesse momento é coroar uma história, porque eu sou médico, cardiologista de formação, ex-intensivista, sou professor universitário, coordeno o curso de pós-graduação de psicossomática da Faculdade de Ciências Médicas de São Paulo, sou também presidente da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática, regional do Estado de São Paulo, e sou presidente do Departamento de Psicossomática da Associação Paulista de Medicina, diretor do Instituto Qualidade de Vida. Tenho outros, sou autor, jornalista, imortal da Academia de Jornalismo. Tenho várias aptidões que são deixadas para trás em função do estresse, da loucura de ser médico. Sou 60 a mais, já bem grisalho, e curto muito o que faço porque trabalho com aquilo que gosto. Ao longo dessa jornada, a gente vai poder falar bastante. Para quem não enxerga, eu sou um cara moreno. Sou moreno, sou branco. Você é branco. Com cabelo. Quando toma sol, pode ficar moreno, né? Pois é, que eu tomei sol, tô achando que eu tô amorenado, né? Melhor trocar vocês de lugar. E sou um cara que ama a vida e que gosta muito de ter esse tipo de oportunidade e um respeito e um apreço pelo ouvinte que se interessa por esses temas enorme. Então, por enquanto é só de apresentação. Muito obrigado.
mais especialista que isso, gente. Nossa, muito, muito legal a gente estar com você aqui, Arthur. E a gente queria agora, quem é você e o que você faz, querido Alexandre? Vamos lá. Olá, pessoal. Primeiro, obrigado, Júlio. Obrigado, Lígia, pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui, poder debater um tema tão importante ao lado do doutor. Vai ser, com certeza, um momento bem rico. Eu sou Alexandre Ferreira, sou diretor de Recursos Humanos da Vicunha. Sou advogado de formação, mas há 20 anos atrás me encantei pela gestão de pessoas e abandonei, de certa forma, né, a área jurídica e me dediquei então à gestão de pessoas. Para quem não está me vendo, eu sou moreno, barba grisalha, cabelos meio termo, meio grisalho, meio preto. Estou com um paletó cinza chumbo, uma camisa azul. Bom, acho que Em termos de grisalho, acho que você aí tá perdendo. É o menos. Esse é o menos grisalho. Mas tá chegando. Está no caminho. A Júlia, a gente tá numa mesa inédita aqui. Sabe por quê? A gente tem 2 advogados e 2 jornalistas. Opa, aí sim. Vai ser um equilíbrio Bacana. isso aqui, hein? Legal. E um jornalista que ainda por cima é médico, hein? Dá licença. E aproveitar já para parabenizar você e as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres hoje, né? Pois é, na verdade a Muito bem gente lembrado, tá né? gravando hoje, que é dia 7 de março. Mas amanhã, a Amanhã. semana inteira é Amanhã, nossa, né? Vamos a combinar semana. que a semana inteira é Com nossa. certeza. E isso aí é uma luta diária Diária. e que não tem fim, mas que a gente vem conquistando e a gente percebe que a gente vem criando alguns espaços, no setor têxtil principalmente, e a gente já, lá na BIT hoje a gente fez a conta, a gente tem muitas mulheres em posição de liderança, Que bom. então isso é bacana de a gente estar vivenciando. Mas vamos para o nosso tema Vamos. hoje, eu já queria jogar aqui na mesa a seguinte questão. Vamos conceituar primeiro esta questão de psicossomática? Vamos entender o que é isso. É realmente uma influência da mente sobre o corpo, doutor? É da mente sobre o corpo e do corpo sobre a mente. Na verdade, a gente fala em psicossomático e somatopsíquico, e eu vou explicar. A abordagem biopsicossocial é aquela que trata a psicossomática, é a que trata das pessoas e não das doenças. O ser humano, circunstancialmente, ele fica doente. Porque cada um sabe. E é o paciente que traz ao médico a queixa. Eu estou com dor de estômago desde que eu me separei do meu marido. Ou então eu tive um infarto quando a minha empresa quebrou. Ou então eu entrei em depressão quando eu descobri que o meu sócio estava me roubando. Ou eu dou exemplos inúmeros. Estou aqui ao lado do Alexandre, que trabalha numa grande empresa. Às vezes tem um chefe tóxico. O indivíduo ele tem gastrite porque ele está num ambiente tóxico. Ou é um colega de trabalho, ou é uma criança na escola que sofre bullying, ou é um adolescente que está com dificuldades relacionais. Então os pacientes trazem para nós o que nós já sabemos há milênios, porque essa visão biopsicossocial ela não é nova, ela é hipocrática, antiga, é aquela que vê a pessoa como um todo. E nós somos um complexo extremamente delicado, vulnerável. O ser humano ele é muito limitado em termos de gerenciamento de saúde, mesmo porque a Organização Mundial da Saúde ela classifica esse ente saúde como completo estado de bem-estar físico, psíquico e social. E isso é uma definição, eu diria, assaz desafiadora. Ampla, né? Muito ampla. Porque o completo estado de bem-estar nos remete a uma incompletude. Nesse momento, nenhum de nós está no completo estado de bem-estar biopsicossocial. Nós estamos num eterno perseguir, num eterno desafio de buscar de conseguir equilíbrio. Esse equilíbrio que é perdido a quase todos os momentos, né? Então, o ser humano é um ser gregário, ele tem necessidade de estar com outro. E quando eu estou com outro, eu estou com a história, com as dificuldades, com os problemas e desafios do outro. E o que gera o conflito geralmente são as dificuldades, né, a intersecção daquilo que eu quero com o que o outro quer. E as dificuldades relacionais geralmente ligadas à comunicação. As pessoas se comunicam mal. E desde o início de um relacionamento afetivo até uma proposta de trabalho, de sociedade, a comunicação ela deveria ajudar, já que estamos falando em comunicação aqui, em jornalismo,
E a dificuldade relacional está muito pautada nas dificuldades das pessoas externarem os seus desejos. E projetam no outro aquilo que fariam. Então é mais ou menos assim. O sujeito se frustra com a atitude do outro porque ele diz, não, eu teria feito isso, eu jamais teria feito aquilo. Mas eu jamais teria feito. Só que o outro tem uma história de vida diferente, uma cultura de vida, uma cultura familiar, uma história pessoal que o remete a atuar desse jeito. Então, muitos dos conflitos advêm das dificuldades de relacionamento. E aí a tua pergunta inicial, o que é a psicossomática? Ela é uma ciência absolutamente complexa, nos dias de hoje pautada na psiconeuroimunologia, aquele conceito antigo que se falava, eu não estou enxergando bem porque eu não quero ver essa situação, a minha garganta está pigarregando porque eu estou com dificuldade de lidar com, estou engolindo mal, ou eu estou com dificuldade, estou engolindo sapos, por isso que dói o estômago. Isso foi um momento da psicossomática nos anos 60 que atribuía causalidade a eu estou assim porque aconteceu isso. Hoje, a teoria moderna ela é pautada no estresse, a teoria do estresse. O estresse é um estado de adaptação, não tire de mim o estresse, eu quero sempre ter a capacidade, a competência de ter estresse, porque o estresse, ele rege a vida. E até porque tem um limite de estresse que é o saudável e que às vezes na nossa profissão a gente precisa, né? Se movimentar. Daquele estressinho para aquele impulso criativo, né? Todo mundo que está aqui nessa mesa está com estresse. Isso. Só que nós estamos com estresse bom. Perfeito. Nós estamos banhados de cortisol, de adrenalina e noradrenalina, que faz com que a nossa cognição, o nosso pensamento, a velocidade de raciocínio, a memória fiquem num estado ótimo. E é motivado esse estresse, a definição de estresse bom é eustresse, o nome é eustresse, ao contrário do estresse ruim, que é o distresse. Então nós estamos num momento bom. A origem desse estresse, desse eustresse, que é uma adaptação à câmera, ao estúdio, ao desafio que vai acontecer, o que vão falar, é este encontro, dá um resultado positivo. Então, a resultante eu fico mais afiado, eu fico mais rápido, eu fico mais ligado, eu fico ligado a sons, eu fico ligado a situações, a olhares. Então, é o estresse bom. O estresse ruim, ele é motivado por fenômenos psicossociais, como você disse no início, mas também biológicos. E eu vou explicar para o ouvinte. Você tem estresse ruim quando você está numa situação de calor extremo, ou seja, questões de temperatura ou frio extremo, quando nós estamos em questões atmosféricas, falta de oxigênio num lugar muito alto, questões bacteriológicas. A gente viveu agora a pandemia, foi o maior fenômeno de psicossomática do mundo, porque existia um agente viral que nos remeteu a políticas certas ou erradas que geraram isolamento. As pessoas foram privadas do contato com seus entes queridos, pais idosos que não viram filhos, não viram netos. Imagina como ficou a cabeça de todo mundo. Altíssimo grau de doença mental, consumo limite, de drogas, ansiedade também, álcool, saber ansiedade, depressão. Então, aí tinha conflito. Conflito, medo da morte, o ser humano passou a ser um fator de suspeita. O que é bom, que é o encontro, o beijo, o abraço, passou a não ser mais permitido. As pessoas foram para home office, quem podia. No chão de fábrica, seguramente não. Mas funções administrativas, as pessoas ficaram em casa. Em princípio, parecia ser bom. Mas o isolamento continuado gerou um profundo conflito, porque as pessoas ficaram longe de seus focos de gratificação, e o bom trabalho é um foco de gratificação. Muitos ficaram enclausurados em relacionamentos que funcionavam até então com 8 horas, 12 horas de distância, cada um trabalhando num canto, e de repente marido e mulher, mães e filhos tiveram que conviver dioturnamente, desde espaços muito grandes e amplos de populações abastadas até cubículos de uma população
CDE, né, que não tem cama para todo mundo, que dorme 10 dentro de um barraco, né, e isso também foi conflitante. Então eu trago até para nós discutirmos, né, eu acho que exauri esse tema do que é psicossomática, é a visão biopsicossocial. Né. O nome em si, ele não é tão grande quanto a abrangência, porque a gente traz o social a reboque, e dizer que pode ser psicossomático como somatopsíquico. O nosso corpo também imprime disfunções mentais. Eu vou pegar um exemplo. Se você tem um sapato cujo corinho lá dentro, um preguinho, está te incomodando, e mulher que gosta muito de sapato, eu rendo todas, Júlio, Alexandre e ouvintes, eu rendo todas as homenagens às mulheres. Porque nós, homens, temos um sapato marrom e um preto. Isso aí. A mulher... Um chinelo e um tênis. Um chinelo e um tênis. Chinelo havaiano. E você só compra o próximo sapato quando o atual Deu PT. Perda total. Perda total, né? Você vai levando ele, ainda engraxa. Eu sou daqueles que engraxa o próprio sapato, lustro. Aí eu olho e bonito falo, ainda, né? Eu falo, não dá mais. Aí eu saio e compro. Então, esse é o homem. Na grande maioria dos casos, a mulher, eu diria que a mulher, a sociedade cobra muito a forma, né? Para o homem pode ser grisalho. Você estava falando do grisalho como é aceitável, até elogioso. O cara é grisalho, é simpático. A mulher não pode ter um cabelo branco. É incrível. Cobra-se muito da mulher. E a mulher gosta de sapatos, né? Tem vários sapatos, várias bolsas, gasta muito dinheiro, tem que estar sempre arrumada. Ela tem vários períodos de trabalho, né? Porque ela trabalha fora de casa, ela trabalha em casa. 3 turnos. Ela cuida de esposo, cuida de marido. Apesar, como você falou no início, né? Apesar de ter galgado eu diria, graus elevadíssimos de desenvoltura, independência, desde o movimento sufragista, a mulher teve acesso ao voto e uma igualdade legal e social, ela paga um preço alto porque ela é diferente. Biologicamente ela é diferente. A mulher gesta, a mulher engravida, a mulher amamenta. Então, por mais que ela queira ser igual ao homem, ela é diferente, ela tem pressupostos que geram mais desafios. Sim, como mulher, só vou colocar uma colher aqui, depois queria te fazer uma pergunta. Mas assim, eu acho que hoje um principal foco digamos assim, da luta de toda mulher é ela conseguir quebrar as suas próprias exigências, saber que aquilo que ela está se exigindo, como ter um cabelo sempre pintado, não sei o que, nada mais é do que uma importação de uma cobrança que era feito para ela, né, pelo mercado de trabalho, por homens, mesmo, pela sociedade, enfim, e que ela não podia ter o cabelo branco. E hoje ela não se aceita com o cabelo branco. Então, quebrar este paradigma, né? Eu diria que a palavra é generosidade. A mulher tem que ser mais generosa consigo mesma. Exato. Ser mais generosa consigo mesma, por quê? Porque aí lhe é permitido atuar com liberdades diferentes daquelas que são impostas por esta dita sociedade, que é uma sociedade que consome forma. E a mulher, ela é conteúdo. A forma, nós, né? A forma é o que ela quer e pode. Então, ao longo da minha carreira, são quase 40 anos clinicando, eu vejo mulheres magras em busca de uma magreza maior. Se veem gordas, distúrbios de autoimagem, que podem culminar com anorexia. Então, quadros depressivos em função de autocobrança. Então, acho que muito importante o que você trouxe, essa generosidade para se permitir outras liberdades. Isso. Liberdades que quer usar ficar grisalha, tênis em vez fica com grisalha. de salto. Por que tem que usar salto? O salto destrói E o posso membro falar, inferior. eu amo um salto. Mas então você usa quando você tiver vontade. Nos outros você vai de rasteirinha, vai de tênis. Por quê? Porque você quer. Então, é interessante. E eu ia introduzir um tema que tem tudo a ver conosco, que é básico da psicossomática, é empatia. Empatia é estar no lugar do outro,
tentar se sentir como o outro vê o mundo, como ele se sente. É calçar o sapato do outro, porque nós somos doutores em julgar as pessoas. Nós julgamos tudo e todos o tempo todo. Ele fez assim, ele está errado, ele não devia, por que ele fez, eu não faria igual. Julgar menos, entender mais o outro. Esse é o conceito básico de empatia. É uma identificação transitória, não é de longo prazo. De longo prazo são as pessoas que torcem pelo mesmo time, que gostam do mesmo tipo de música. A identificação transitória, ela é momentânea. É aquele colaborador que está ali, que está sofrendo, e você tenta entrar no mundo dele. Por que aconteceu aquilo? Ele vai te contar que ele está desesperado porque a mãe está doente, está faltando dinheiro para pagar não sei o que, a prestação, a casa da filha. Aí você consegue compreender por que ele chegou atrasado, por que ele está faltando, ou por que ele não está atingindo as metas. Perfeito. Você humanizou a relação, passa de ser gente para gente. Aí estamos falando em pessoas. Gente, eu brinco que eu sou um gentologista. Todos os atributos que eu falei no início são cargos, são histórias que eu consegui ao longo da vida, mas o que me dá mais orgulho é ser gentologista. Eu sou um especialista em gente. E gente tem dores diferentes. Então a empatia me faz entender aquele indivíduo. Sim. Então, antes de julgar, eu preciso escutar. Papai do céu deu 2 ouvidos pra gente e uma boca. Então, quando você está lá na empresa, a gente às vezes quer falar. Faça isso, faça aquilo, o gestor cobra. Mas quantas vezes o gestor parou para escutar a história do colaborador? Perfeito. É muito speaker, né? Aqui tem um gestor e eu vou perguntar para você, Júlio. Você lembra dos momentos da sua vida em que você ficou doente por causa do estresse? Vários, viu? Vários. E qual é assim, fisicamente, o que te acontece? Assim, literalmente é uma doença física mesmo, né? Não é só psíquica, né? Ela se transforma em doença física. Você tem que se porque tratar. pra mim dá dor de estômago. Inclusive, a gente tava falando que eu não podia nem tomar café essa semana porque eu ando com dor de estômago. É tudo, enfim, dá mais caspa, dá tudo que você sente de fato. Tem gente que trava a coluna, não é? Trava a coluna, boa. Isso já tive, enfim, hernia de disco, e nada foi por acaso, né? Isso vai um acúmulo, né? Que vai pesando, enfim, nas costas, aí tem uma série de questões. Você pode ter o estresse crônico, ou você pode ter o estresse agudo. Um estresse agudo é uma ruptura de alguma situação intempestivamente falando. Então, é um casal que alguém chega e fala, descobre que está sendo traído, ou um emprego que está bem e o indivíduo entra na linha de corte por questões estruturais da empresa, economia, e ele é demitido. Então estamos falando, ou bate o carro, ou uma notícia de um ente querido que falece, ou que tem uma doença grave. Então estamos falando de estresse agudo. É o estresse pós-traumático que alguns sofrem, né? Quadro de estresse pós-traumático. Agora em Israel, depois de 7 de outubro, a gente está atendendo voluntariamente quadros de estresse pós-traumático, crianças, todo mundo tem um ente que foi ali morto, estuprado. Então o estresse pós-traumático, ele vem pós um trauma. Então vocês estavam falando, você tem gastrite, Júlio tem coluna, coceira. Isso é a psicossomática. Porque, veja, o que eu falei no início, o estresse é um estado adaptativo para que a homeostase, o equilíbrio corpóreo entre o meio externo e o meio interno se restabeleça. A gente chama isso de homeostase. E o estresse é o conjunto de reações que, por definição, é o conjunto de reações que o organismo desenvolve ao ser submetido a uma situação que exija esforço adaptativo. Então, isso é inconsciente, você não tem consciência, você não fala, agora eu vou acionar o mecanismo do estresse. Eu disse no início que ele é inicial, que ele é essencial, porque ele move montanhas. Então, quando você está literalmente fazendo um ciclismo, você está lá, está se esforçando, você tem um estresse físico. Tanto é que o teste ergométrico se chama em inglês stress test, que ele te coloca numa esteira e vai ser uma situação de estresse induzida, exercicional, física. E para ver como o coração se interpreta o eletrocardiograma dinâmico. Você vê lá aqueles batimentos, se aparece arritmia, se tem insuficiência coronariana. Então, você coloca o indivíduo sob estresse físico
e avalia a resposta do organismo no caso Se do tivesse coração. um leão correndo atrás dele. Tem que ver Exatamente. né? É isso. Então, aqui estamos falando de uma situação aguda, como você trouxe, e você trouxe uma situação crônica. A forma que essa adaptação acontece, ela é igual. O que diferencia é a linha do tempo. Quando você tem uma situação aguda, por exemplo, se tiver incêndio no prédio, você está num hotel e toca o alarme de incêndio. Recentemente aconteceu isso. Tem que descer todo mundo, sai, turma de pijama, desce, até descobrir que era um problema, aquele alarme falso, ou Já então... dá aquele frio na espinha, falta o chão. Taquicardia. Oh, meu Deus, que tinha que ser alguns já hoje. choram ali, né? Já desce chorando já. Tem gente que já desce chorando. Porque a resposta, ao agravo, ela é muito individual. Sim. Quando aconteceu isso, eu estava nos Estados Unidos, eu me preocupei em pegar meu passaporte e a carteira. E desci de pijama. Estava de shorts, camiseta, desci. Só que eu queria meu passaporte e Eu nem imagino o o que dinheiro, eu porque pegaria primeiro. Eu saí Sobrevivência. correndo. E aí o pessoal na porta, assim, desce, não desce. Então, veja, depois deu taquicardia, meu coração bateu rápido, você ficou ofegante. Tem um rosário de coisas. Por exemplo, o que acontece? A gente fala de reação de luta ou fuga, fight or flight. Eu vou explicar o que é. Mas depois que eu desci, passou 3 minutos, eu já estava com a frequência cardíaca normal. Tudo voltou à calma. E quando eu fui informado de que eu podia voltar, eu subi e continuei minha noite de sono. Foi aquele momento. Pá! É um flash que é milésimos de segundos. Diferente do crônico. Do crônico, imagina uma situação profissional desafiadora. O indivíduo vai para o trabalho e o colega de trabalho faz bullying. Ele chega todos os dias a mesma coisa. Ele já sabe, só de pensar em ir no trabalho, ele já fica mal. Então aquilo é ao longo do tempo. Pode ser com a chefia, pode ser com um casamento, pode ser uma situação de doença crônica na família, pode ser um indivíduo que mora num prédio e ele está brigado com o vizinho, isso é arrastado. E essa cronicidade, essa questão do tempo, é o que faz mal. Porque aquilo que é uma reação adaptativa essencial, fisiológica do organismo que nos prepara para a vida, passa a ser crônica, e é esta cronicidade, a manutenção dessa reação adaptativa que vai desgastando o organismo e vai fazendo o mal. Então eu disse que é a reação de luta ou fuga, em inglês é fight or flight. É assim, ou você enfrenta o problema, você enfrenta a fera, ou você sai correndo. É sempre uma reação motora. Tem que ter a cognição, a compreensão e a resposta, que ela ou é de enfrentamento ou ela é de retirada. O problema é quando não pode acontecer isso. Com um chefe, a pessoa precisa daquele trabalho, daquele emprego, ela não pode nem enfrentar e nem sair em retirada. Perfeito. E ela tem que ficar ali, aguentando. Ou relacionamentos com filhos. O que eu escuto? Muitos anos, quando eu pego um paciente novo, conta que o casamento está horrível, está um grande problema, e aí vem, mas eu fico por causa dos meus filhos. Então ele enxerga que não tem saída. Então estamos falando num estresse crônico mantido. E esse sim que vai fazer muito mal. Então esse é o de estresse. Esse Vocês é estão o que compreendendo? Sim. Perfeito. É esse que vai virar aquele filme lá, argentino. Vocês já assistiram? Sim. De- São vários Isto. episódios. Sim. Muito bom. Muito Daqui a pouco bom. eu lembro o nome, mas assim, são episódios Relatos Selvagens. Relatos Selvagens. Relatos Selvagens. Fantástico. São, Excelente. Muito bom. são pessoas que foram Chega a ali, ser cômico, chegaram né, no que são topo, situações né, reais do que limite, não- não aguentavam mais, Muito depois, bom. né, Recomendamos, né? recomendamos para entender o Só seu que eu próprio queria só estresse. puxar esse E depois eu queria é isso fazer mesmo. uma pergunta pro... Pro Você quer fazer? Porque eu já não, tenho uma justamente, aqui. tem tanta coisa interessante, né, que, enfim, que o Arthur comentou aqui, que dá vários vários Sim. vários Eu já tô- seriados eu aqui tenho no um monte de podcast. Sim, eu queria começar Não. perguntando para você, Alexandre, que tá ali no RH e que deve chegar cada história para você e ao mesmo tempo você tem que se antecipar para que aquilo não aconteça com outras pessoas e etc. Eu queria ouvir um pouquinho de você. Quais são as situações mais comuns em termos de funcionário estressado que você vem recebendo ultimamente? É interessante.
O doutor falou do isolamento, da pandemia, e a pandemia trouxe um marco definitivo na vida de todos. Né? E trouxe para as empresas também um marco super definitivo. Algumas empresas enxergaram, outras não. Né? Espero que a maioria tenha enxergado. E um dos fatores que foi muito visível, né, quando as pessoas puderam voltar ao trabalho, foi que as pessoas voltaram totalmente modificadas, diferentes, e a gente não sabia o que a gente tinha em mãos. O que o elemento humano está trazendo aqui para o ambiente de trabalho? Síndrome do pânico, depressão, medo, ansiedade, e isso fez com que questões antigas viessem à tona. Né? Então, respondendo a sua pergunta, a gente não tinha a noção exata do adoecimento mental que estava acontecendo, seja por questões familiares, como o doutor bem falou, por questões de trabalho, pressão, estresse de forma crônica, de forma absurda, e isso veio à tona. Então, assim, o que hoje temos de relato na empresa é uma situação que muito provavelmente no passado existia, ou como todas as empresas tinham, mas que você não tinha como tratar nem lidar porque não estava visível. Né? Então, a ansiedade virou uma questão comum, né? Só que as pessoas verbalizam. Eu estou ansioso. Aquela pressão, aquele jeito que me foi falado me deixou ansioso. Ah, te deixou ansioso? Peraí, 10 minutos de pausa. Quer conversar? Quer trocar uma ideia? Interessante isso que você está falando. Quer dizer que, assim, eu vejo as pessoas falando mais tranquilamente, do tipo assim, estou tratando uma depressão. Isso. Era muito raro isso. Isso não, a gente não ouvia no ambiente de trabalho, porque era tabu. Porque era tabu, porque era socialmente condenável. Exato. Por quê? Porque doenças físicas sempre foram autorização para o indivíduo se retirar. Perfeito. Explico. Se o indivíduo chegasse com uma fratura, vamos pensar que não é o RH da Vicunha, tá? Porque ainda existe RHs que são grandes departamentos DPzões, né? DP. Que não cuidam de pessoas, Perfeito. que só cuidam de tarefas burocráticas e administrativas. Mas o sujeito que chega com a mão quebrada, ele recebe atenção e, o que aconteceu, como você quebrou? Jogando futebol, bate o carro. Então existe uma autorização tácita para o acolhimento por parte da equipe, a compreensão por parte dos gestores da estrutura da empresa, e um afastamento, porque ele está com o braço quebrado. Tem até uma expressão ruim que denomina um indivíduo que não é colaborativo, é o quebra-mão. Perfeito. Isso mesmo. Né? Não conhecia essa. Quebra-mão. A gente fala braço curto. Braço curto Tem o braço também. curto Braço também. curto, né? Esse é mais difícil quebrar. Ele já veio no cotoco. Justo. Agora, vamos pensar no passado, pré-pandemia. Todo o transtorno psíquico, toda doença mental, ela era e ainda é estigmatizada. Então as pessoas, elas escondem. Hoje menos. Então, falar que está em depressão é associado à falta de empenho e falta de vontade, porque uma das características do transtorno depressivo é a incapacidade de atuar. Existe a dinamia, falta de vigor, de dinamismo, o indivíduo fica prostrado. Então, ele não consegue ir no trabalho, quando vai, o desempenho dele é muito lento, arrastado. As competências psicossociais do indivíduo em depressão, elas estão diminuídas. Então, associa-se a depressão à falta de vontade, falta de empenho, falta de motivação e culpa. Como se fosse algo, vontade do indivíduo, volitivo, eu não quero. Então tem esse estigma. E a ansiedade também, e todas as outras doenças mentais. Então, o que é ansiedade para você? Ansiedade é sofrer por antecipação, digamos assim, que você entende com a ansiedade. Mas um indivíduo que está com transtorno de ansiedade... É outro nível, né? É outro nível. Ele fica incapacitado para as situações cotidianas, do trabalho principalmente. Esse transtorno de ansiedade, existem vários, tem o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, tem, como você falou, o transtorno do pânico, conhecido como síndrome do pânico, que o indivíduo tem a sensação de morte iminente. Ele está dirigindo o carro, ele para no meio da 23 de maio da avenida, porque ele acha que vai morrer. E ele tem sintomas físicos, taquicardia, sudorese, mal-estar, obnubilação, ele fica perdido, perde a capacidade visual.
ele corre o risco de bater o carro. Sim. Ele não vai morrer daquilo, mas ele pode morrer se ele dirigir dessa forma. Então pode ter alteração vestibular, de equilíbrio. Então a coisa ela é muito severa. Só que a população em geral não entende, não acolhe, acha que é má vontade, o sujeito Principalmente ambiente corporativo. Perfeito. Eu imagino que você, se não tiver o apoio dos líderes, de quem está acima, Sim. de que os funcionários precisam de um acolhimento, fica difícil fazer o seu trabalho, né? Muito. O apoio é fundamental. Quando a gente se deparou com a situação da pandemia, que foi uma situação assim que deveria ter sido conhecida antes, mas não era, por vários fatores, ok, estamos aqui agora e temos que lidar com a saúde mental do trabalhador, da trabalhadora, a diretoria entendeu muito rápido, porque não dava para conviver com aquele estado de coisas crescente. E foi muito legal que a gente quebrou um paradigma, a gente colocou um serviço psicológico dentro da empresa. Então foi uma fase muito experimental, pós-pandemia, ok. Ai, que legal. Levaram psicólogos para fazer com plantões, sessões de apoio de oitiva, a oitiva atenta, a oitiva profissional e com muito apoio, né? E isso foi um crescente. Os atendimentos começaram a ser repetitivos, as pessoas Isso demandando. era desde o chão de fábrica ou mais para o escritório? Desde o chão de fábrica. Caraca, legal, que parabéns. Isso foi uma quebra de paradigma. Você falar de um ambiente fabril de cerca de 4.500 pessoas é um mundo. É um mundo, né? Então foram coletivo. quantos psicólogos, mais ou A menos? gente tinha no início 6 psicólogos que faziam rodízio. Depois a gente colocou o 0800, porque não dava para mantê-los. Então, mantê-los fisicamente, colocamos o Por 0800. telefone. As procuras continuaram, tem fila de espera. Olha Então, só. assim, hoje virou efetivo. Aham. Hoje a gente contratou uma empresa que traz esses psicólogos. É um serviço de 0800, as psicólogas fazem plantões dentro da empresa, porque às vezes tem que ser um atendimento presencial. E os chefes liberam no meio do expediente, Liberam se tiver... e muita conexão com o RH. Né? E a gente teve que ensinar a liderança. Porque, como o doutor falou, era um sinônimo de fraqueza, era um sinônimo de problema familiar, trato em casa. Falta de produtividade. Eu quando comecei minha vida profissional, eu não esqueço do meu primeiro líder. Ele falou, não, você chega na portaria da empresa, esquece o Alexandre e aqui vira o trabalhador matrícula X. E eu achava que era verdade. Claro, eu tô aqui, 20 e poucos anos, eu tenho que fazer assim. Esquece que tem filho, esquece que tem mulher. Esquece sua vida e você vai aqui Aqui você é pessoa jurídica. e aperta o botão. Existem empresas, plantas fabris, que tem na frente do portão de entrada peruas, carros que vendem álcool. E as pessoas entram já alcoolizadas. E o problema do mau gestor é esse, dizer que dentro da empresa não tem nenhum tipo de alcoolismo, não tem nenhum tipo de problema. Mas o indivíduo, ele está tomando o seu drink porque ele é um dependente. O álcool, ele gera dependência grave. É um doente, né? Ele Alcoolismo é é uma doente, doença. ele é doente. Ele é um alcoolista e ele é doente, da mesma forma que outras drogadições. Então, essa visão canhestra, estreita, daqueles que só querem produtividade, daqueles que têm falta de empatia, por isso que eu disse que a empatia é essencial, porque os desafios que tem o CEO, a alta liderança, são semelhantes. O ser humano, ele é semelhante, independente da classe social, ele é o mesmo. Sim. Só que a facilidade que a condição financeira da alta liderança tem para lidar com esses desafios traz conforto. E muitas vezes o trabalhador de chão de fábrica que ganha salário, ele não tem essas facilidades que uma condição financeira diferenciada traz. Então, aí que entra a empatia. Exatamente. Porque eu via isso pegando a pandemia, artistas de TV falando, eu tô aqui na cobertura deles lá na Vieira Solto do Rio de Janeiro, tomando meu Prosecco, fazendo aula de yoga. Para eles, isolamento era isso. Agora, para o funcionário do prédio que estava lá, que tinha que pegar ônibus lotado de manhã, que entregava o entregador de comida, esse saía às 4 da manhã num trem lotado
pegava depois um ônibus lotado, 2 ônibus lotados, Uhum. e era esse que estava vulnerável à virose, né? E era esse que não era visto. Então é muito fácil falar... A gente aplaudia muito médico, enfermeiro, É né? muito fácil falar... fique em casa, quando o indivíduo tem... Cada filho tem um notebook, a escola está dando condições de online, de internet de altíssima velocidade. Agora, quando o sujeito está num barraco com 10 filhos, com um celular de barrinha, e não tem notebook, não tem nada, tem que pagar, tem que trabalhar no almoço para pagar o jantar, falta empatia. Exato. E você tocou agora num ponto muito importante. Eu vou fazer uma pergunta para os 3. Para os 3, porque eu tenho a minha própria resposta para isso. O quanto a tecnologia trouxe de estresse para o ambiente profissional, para o indivíduo que fica ali nas redes sociais, que fica... E para nós que tivemos que aprender muitas coisas de tecnologia, o quanto que a tecnologia hoje nos ajudou, mas também nos estressou. Deixa eu só fazer também mais uma ponderação, até a reflexão, né? Acho que é a forma como que a gente usa, né? Então tem pessoas que são invasivas com a nova tecnologia ou sem a nova tecnologia. A nova tecnologia, ela permitiu mais isso, né? Mas depende de como que você consegue administrar também esse recurso, né? Pro bem ou pro mal. Mas bem que o Arthur falou, o estresse bom e o estresse mal. Então acho que O difícil é conseguir saber como administrar, não perder esse controle. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Perfeito. Eu diria que a tecnologia facilitou a vida de todos. Eu não gostaria de voltar aos anos 1900. A expectativa de vida em 1940 era de 39 anos. Eu não quero voltar, eu quero ter tecnologia, eu quero andar num bom avião a jato, com segurança, bons carros, bons motores, boas estradas, telecomunicações, o celular é ótimo, GPS, geolocalização, salva vidas. A tecnologia mudou a evolução natural de inúmeras doenças e foi responsável por um aumento na expectativa de vida no mundo todo e no Brasil inclusive. Aqui no Brasil, como eu disse, era de 39 anos, hoje é de 75 anos na média, chegando nos grandes centros a 80, 90 anos. Hoje você vê com muita facilidade nonagenários que estão vivendo e vivendo com qualidade. A própria telemedicina foi um quebra de paradigma, né, na área médica. O que eu posso dizer, eu sei aonde que é ruim, é no excesso e no isolamento, porque as redes sociais trazem uma pseudo-aceitação com esses likes, com as curtições, isso libera endorfina, aumenta a dopamina, a sensação de bem-estar que as redes sociais trazem através dessa Era coisa. Dopaminérgica que o pessoal fala. Ela é muito forte, só que por outro lado, eu vi e continuo vendo jovens sentados ao redor de uma mesa num restaurante. Eu vi essa cena recentemente, adolescentes, aí mocinhas dos seus 18 anos por aí, todas conversando se relacionando através dos celulares, inclusive entre si, que e não Ali, falando. né? Sim. Né? Então, por um lado, é muito bom. Então, gera a possibilidade de interação à distância, com pessoas que estão em outros lugares. Jogos que existem hoje geram a possibilidade desses jovens que gostam se relacionarem com amigos em outros países, em outros lugares. Por outro lado, eu vejo também um excesso, porque se eu tenho muitos amigos online, eu tenho poucos amigos presenciais. Porque amigo presencial precisa de toque, precisa de intenção. Relacionamentos tem cheiro, tem cor, tem compromisso, tem hora. Tem tom de voz. Tem tom de voz, tem Linguagem olho. corporal. Tem olho, tem hálito, tem compromisso, tem hora marcada. E a tela, você entra na rede social quando você quer, você vê o teu Instagram, você se relaciona, põe uma mensagem, vê quem curtiu, quantos likes você teve. E isso gera uma pseudo-satisfação, que é insuficiente. De novo, nós precisamos do outro. Então, o excesso gera isolamento. Então, não é incomum, hoje eu faço consultoria para inúmeras empresas, para escolas, e o que acontece é que o excesso gera
problemas, agravamento de situações pregressas Sim. existentes ou desencadeamento de outras situações conflitivas. Explico. Pega um adolescente que vive dentro das redes sociais, ele não interage no recreio. O recreio ele serve para jogar bola, para brincar. Mas faz muito tempo que eu não vejo um recreio de adolescente, mas deve ser cada um no seu mundo ali, sim. né? E o bom é brincar de esconde-esconde, de pular amarelinha, jogar bola. Mas isso perdeu o glamour comparado ao TikTok, comparado ao Instagram. Eu vi que esse ano as escolas estão proibindo, né? Algumas Algumas escolas, estão sim. proibindo. Algumas né? limitam. É muito bom. E no trabalho, proibiu-se celular em algum momento? Essa questão do trabalho é bem interessante, até porque tem mais um elemento que vem a agregar a todo esse cenário, que são as diferentes gerações. A gente tem minimamente 5 gerações trabalhando e convivendo ao mesmo tempo. Incrível. Então, aqueles que nasceram de 2010 para cá, que são a geração Z e Y, salvo me engano, que antecederam foram posteriores aos milênios, essa geração é o que o doutor falou, eles se isolam no mundo eletrônico, no mundo virtual, no mundo online, e assim é. É um mundo paralelo deles. E esse pessoal vai chegar no ambiente de trabalho daqui a pouco. Daqui a pouco. Eles vão estar no ambiente de trabalho. E como lidar com eles? Porque os millennials, né, pegando a geração mais que está hoje muito presente no ambiente de trabalho, aceitam muito bem. E o que a gente notou e aprendeu na empresa foi muito interessante. Os millennials colocam limites. Porque eles sabem lidar muito melhor com quem não é nativo de tecnologia. Porque quem não é nativo comete absurdo, comete excesso, manda mensagem sábado e domingo, áudio. 10 minutos. 10 minutos, é fim de semana, é 10 da noite, não tem limite. Não tem limite. Né? Por mais que a gente treine, capacite, ensine, peça, traga o líder, a liderança junto, eles dão seus escorregadas. Mas o pessoal, os milênios, que lidam muito melhor, meu Deus. Alexandre, o que a gente vê na empresa é eles ensinando e culturando. E só para agregar, e como a gente trouxe um ambiente, a gente chamou de gente diálogo aberto, é um dos princípios da Vicunha, de uma evolução cultural que começou em 2018, a gente deu muita voz para eles, para todos, mas eles também, e eles se empoderaram dessa voz. Então eles mandam, eles curtem na intranet da empresa, eles colocam like, não like, colocam sua opinião, e quando acontece algum tipo de excesso, o RH rapidamente é envolvido e fala: o meu líder está mandando mensagem às X horas desse jeito e não gosto, não quero. Nossa! Meu Deus. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim. O quanto o celular pode pôr em risco a segurança no ambiente de trabalho? Muito. E a gente tem uma política para celular, exemplo, na área fabril. chão de fábrica, né? Isso. Na área fabril, você não pode andar digitando ou lendo o celular. É uma das regras de ouro. Você vai mexer no seu celular, você está em movimento, você tem que parar. E lá é uma vigilância compartilhada. Se você faz, alguém falou, não pode, é regra de ouro. Regra de ouro número 5, salvo me engano. Então eles podem portar o celular, mas eles têm uma conduta. Isso saindo do ambiente laboral, indo para o restaurante. Eles podem acessar o celular. Eles têm que parar e acessar o celular. Não podem caminhar. No ambiente laboral, não acessam. Não acesso. Há uma orientação clara. Não acesso. Perfeito. Porque causa distração, e distração leva a perda de foco, acidente, e a gente conhece a história que não é positiva igual no trânsito. Sim. Né? No início foi difícil. Foi bem desafiador. Porque, de novo, essa geração mais jovem não desconecta, não quer o aparelho longe, não quer estar offline. Eles querem estar online o tempo todo. Então, bem complicado. E, claro, no restaurante, nos ambientes onde eles têm podem, acessam, usam, tudo mais. E a gente tenta tirar proveito disso. Então a gente tem grupos de WhatsApp com notícias, com novidades, chamando para treinamento. Então, assim, vamos colocá-lo, já que ele é um usuário forte nisso, vamos trazê-lo de forma digital também para a empresa. Né? Mas é desafiador o tempo Interessante. Todo. Antigamente, no ambiente fabril, né? Ou no restaurante mesmo, né? Tinham televisões, né? Que era o foco de atenção de todo mundo. Perfeito. Mesa de ping-pong, com televisão, queria assistir isso. Acho que agora é só ter Wi-Fi, porque ninguém vai olhar pra TV. Tem que ter Wi-Fi. Se o Wi-Fi o cara ficou só olhando. Reclamação. Se bobear, não dá tempo de comer, né? Porque ele fica olhando pro celular. É tudo junto. Eu chamo vocês à discussão. Eu acho que esse tema é tão polêmico e tão importante e plangente. Eu vou trazer exemplos prosaicos. Pessoas que cuidam de público, de relacionamento, que devem estar
solícitas, à disposição. E a disposição é o corpo, a linguagem corporal. Perfeito. Um sorriso, atentas à necessidade do público. E ficam assim. Não enxergam o público. Então isso eu vejo acontecer. Sim. Sim. Em aeroportos, em rodoviárias, em hospitais, em faculdades, por onde eu transito. Ou seja, o indivíduo... E tem aquele olhar de celular. Vocês já viram? É meio assim. Isso, né? É uma mistura, um transe, de gozo. Sim. Ele deve estar vendo um filminho ali no Instagram, entendeu? Lendo uma mensagem, uma Os piadinha. pacientes da sala de espera. Só que eles não estão nos Eles vendo. vão- Essas pessoas não estão nos vendo. Imagina se for um piloto de avião. Imagina se for um médico intensivista. O risco, por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu já sabia a resposta. Eu fiquei muito feliz que na Vicunha vocês tenham essa maravilhosa política. Porque até para andar, o sujeito, ele tropeça. Ele é atropelado, ele não vê o carro, as pessoas atravessam a rua olhando o celular. Sim. Por isso que eu falei, Exatamente. o problema é a dose, é o mau uso. Mau uso. Então, isso, assim, eu acho que tem que ser repensado. Por outro lado, tirar e privar é um desafio. Super. Vamos ter que Super. pensar Sim. em como lidar. E gostei de Desafio. escutar aí como a Vicunha faz. E foi engraçado, foi muito interessante um depoimento que eu tive visitando a fábrica. Um gestor me procurou e falou assim: você já aprendeu a regra de ouro, né? Você não usa. Eu falei: eu tenho que dar exemplo, inclusive eu tenho que dar exemplo. Claro, né? claro. Falou que ele falou: deixa eu contar uma coisa engraçada. Eu estava no shopping com meus filhos e aí eu parei e digitei uma coisa e continuei andando. E aí meu filho estava, eu falei: filho, não pode andar e digitar ao mesmo tempo. E o filho, ele falou com o filho, falou: pai, o que é te isso? disse Aí ele isso? falou: não, porque na empresa nós temos uma regra que é para segurança. Claro que o garoto não deve ter entendido, nem leva. Mas assim, como é que internaliza? Mas é uma regra boa pra vida, né? Eu vou É, dizer, é no trânsito, é na rua, é conversando com Eu outra fui dar pessoa. uma palestra na Petrobras e eu falei: pessoal, vamos descer de escada. Que perigo, hein? Perigo. Então, as políticas de uso da escada, elas são administradas de empresa para empresa. Perfeito. Eu fui dar uma palestra numa outra empresa e eu falei a mesma coisa, porque eu realmente eu sou, a gente pode falar sobre isso, né? Quais são as medidas preventivas e como isso. lidar. Mas eu sou favorável à atividade física e acho que a gente faz mau uso de elevador, né? Para subir dois andares. Descer. A gente deveria usar mais a escada. Mas eu aprendi nessas empresas a usar o corrimão. Sim. Então hoje eu uso o corrimão, muito engraçado como eu uso. Faz de conta que isso aqui é o corrimão. Você aí que está me vendo, faz de conta que isso aqui é o corrimão. Eu não ponho a mão no corrimão. Eu ponho a mão levitando Se precisar. por cima. Se precisar, eu já estou em cima do corrimão. Então eu gosto de desafiar o meu equilíbrio, subir equilibrado, mas a gente pode tropeçar, pode dar uma baixa de pressão, você pode ter uma alteração no labirinto, pode faltar o equilíbrio, você pisar em falso. Então eu estou com a mão ali. Então eu te diria o seguinte: a cultura do ambiente de trabalho, eu acho que é o melhor caminho para fazer uma evangelização da população. Perfeito. Porque o que funciona bem na empresa, na prevenção de acidentes, na segurança das pessoas, pode e deve ser extrapolado para o ambiente doméstico. Perfeito. Então, eu Incrível. acho que é sim Incorporar isso, né? incorporar Sim. com base na prevenção de acidentes, porque as pessoas estão olhando o celular no trânsito. Hoje passou a ser o grande causador de acidentes o uso do celular. Exato. Digitando, vendo filminhos. Mas é interessante Só também, quando né? você fala, ao falar no Viva Voz, você já perde a atenção. Às vezes você faz um caminho diferente. Aconteceu comigo, eu estou falando tão absurdo, tão ligado na conversa, que eu, ao invés de ir para um lugar que eu queria, eu vou para outro. Entendeu? Por isso que não pode conversar com o motorista no ônibus, né? Tem um recado lá. Tem um recado. Fale só o Sim. essencial. Não sei o que é o essencial, mas... É o essencial. Mas é interessante esse Tô passando negócio. mal. Bom, tem vários assuntos aqui decorrente desses, né?
que é essa questão de transferir para uma empresa, né, essas responsabilidades que deveriam ser do indivíduo mesmo, né? Ele deveria se conhecer, ou que fosse em casa, nessa educação, esse mindset, né, que saber usar essa ferramenta de um modo mais equilibrado, né? Mas há uma transferência para as empresas. Isso aconteceu também, né, durante a pandemia, que as empresas eram fiscalizadas por, assim, com muito rigor, ok, né, em relação ao uso de máscara e outras proteções, mas que o indivíduo saía da fábrica e podia se reunir na praça, né, ou no shopping, sem máscara, sem nada, um evento, mas na fábrica tinha que ter todos as proteções. Você né? tem toda a razão, Júlio, mas acho que isso é a ausência do poder público. Quando o poder público marca presença, como na obrigatoriedade do cinto de segurança, muda-se o comportamento. Sim, o mindset. Hoje, ninguém entra no carro sem o cinto de segurança. Mas foi necessário uma evangelização baseada na dor. Na multa. Na punição. Eu brinco que o órgão mais sensível do ser humano é o bolso. É o bolso. E foi a multa. Foi a multa. Então, as pessoas não aprenderam pelo amor, e sim pela dor. Não basta morrer, tem que ter a multa. Exato. Então, Exato. eu acho Incrível, que sim, mas como eu acredito no poder público, mas às vezes ele é lento, né? Vou trazer outro exemplo. Fumar em ambientes fechados. Até 20 anos, 30 anos atrás, era plenamente compreensível, aceito e permitido o fumo em ambientes fechados. Em aviões. Quantas vezes eu não suporto fumaça de cigarro, eu não tenho nenhum problema que você quer se autodestruir, se matar, se mate, mas não me incomode, porque eu acho horrível ter que inalar, eu acho ruim, além de fazer mal e causar Fumante câncer passivo, né? no fumante passivo, e ter todos os problemas derivados da nicotina e do alcatrão no fumante passivo, é incômodo. Eu odiava estar num restaurante, a mesa ao lado, eu estou pagando, sair num domingão, fazendo o almoço do mês ali, bacana, e alguém do lado fumando. Então, quando foi instituído foi instituída a proibição do fumar, houve vozes, inclusive da imprensa. Sim. Eu estava vendo um programa Roda Viva, Ah, sim, circulou com o Paulo esse. Maluf e jornalistas que à época Condenando, né? eu admirava, condenando. condenando ele por ele proibir as pessoas de fumarem fumar em ambientes e de usarem o fechados. cinto de segurança. Sim. Eu lembro dessa Como Você se vê como fosse... muda. Pois é. Gente, a gente já tá quase com 1 hora de programa. Nossa, que Passou bom, né? rápido Bom assunto, hein? e no fim a gente acabou deixando de fazer algumas questões, assim, voltando ao nosso tema de psicossomática, que são muito importantes. Então, eu vou querer saber, depois do Alexandre, o que é que a empresa faz para prevenir quando detecta aí, olha, estamos estressados, vamos ter que fazer isso. Você já falou aí dos psicólogos, mas provavelmente você tem mais coisas que você estava me contando. Só fazer uma parte. Isso é psicossomática pura, que é o biopsicossocial. Nós estamos falando da interação É verdade. entre as vertentes biológicas, psíquicas e sociais. Esse bate-papo é puramente Total dentro do psicossomático dentro do tema. Então, perfeito. Eu queria, então, continuar então com esse mesmo tema, mas eu queria perguntar para você como que a pessoa previne essa... para não psicossomatizar. Perfeito. A primeira questão é compreensão. Eu gosto do tema literácia. Ele é um tema meio snob, mas é você dar ferramentas para o indivíduo entender. Tem pessoas que estão se tratando anos e eu pergunto, você está se tratando isso por quê? O que você tem? Não sei. E isso em classes sociais as mais variadas possíveis. Então, primeiro é a assumpção do que tem. Qual é a minha relação com o meio? O que me faz bem e o que me faz mal? Então, é um fenômeno compreensivo. O indivíduo tem que compreender aquilo que lhe faz mal e administrar. Como administra? Primeiro, mudando a situação ou se mudando. Vou pegar um exemplo. Como eu sou professor universitário, dou aula há 4 décadas, toda vez que eu coloco um aluno para falar em público, a grande maioria aterroriza. Eles evitam, alguns faltam, alguns gaguejam, Sudorese, tremedeira, a voz não sai. gagueira. Porque falar em público é um dos maiores estressógenos, situações estressoras
que existe. Você acha que é mais o Brasil? Porque, Não, assim, no mundo todo. o mundo todo é assim? Porque o indivíduo se desnuda, ele fica à mercê da crítica, ele tem insegurança, É julgado. a maioria tem baixa autoestima. E eu, quando dei as minhas primeiras aulas, eu tremia. Eu ia no giz, na lousa, minha mão fazia assim. Ao longo de quase 40 anos dando aula, hoje eu tiro de letra. Mas o que aconteceu? Eu queria continuar dando aula, então eu tive que me adaptar, eu tive que me transformar, eu me dessensibilizei. Ou seja, você ficar menos sensível àquela situação. Dá outro exemplo, andar de avião. Muita gente tem medo de andar de avião. Pavor, né? Por quê? Porque você não tem o controle. O avião é mais seguro do que o carro, em termos de acidentes, do que o ônibus, do que qualquer meio de transporte. Estatisticamente falando, sim. Só que o indivíduo, ele tem fantasia, ele está voando, está na mão de pilotos, ele não tem controle, ele não enxerga, quando dá turbulência, ele fica desesperado. Algumas pessoas têm medo. Até porque filme de avião caindo é mais legal do que filme de carro batendo, né? Isso é explorado. É tão raro, por isso que chama mais atenção. Agora, quando tem pavor, veja, aí a gente está falando em fobia, o indivíduo tem um quadro fóbico, transtorno fóbico. Ele não consegue nem entrar no avião. É ameaçador à vida. Ele não consegue entrar e não voa. Então o sujeito, para ir para a Europa, ele tem lá uma palestra, ele vai pegar um navio de 16 dias. Não vai, né? Perde uma oportunidade. Ou não vai. Então, tem gente famosa assim, né? Tem. Então o que eu quero dizer, respondendo a sua pergunta, ou você transforma a situação ou você se transforma. E como se transformar? Você tem que se dessensibilizar para aquilo que gera adaptação, não gerar mais. Para aquilo que é conflitivo e gera necessidade adaptativa, lembra no início da conversa? Estresse, conjunto de reações que o organismo desenvolve a ser submetido a uma situação que exige esforço de adaptação. Andar de avião é típico. Falar em público é típico. Então, se o sujeito quer falar em público, ele vai ter que se instrumentalizar. Capacitar para essa situação não ser mais ameaçadora. Mas aí essas não tem mais estresse. As situações de estresse pontuais. Eu tenho que fazer uma viagem, eu começo a ficar estressado, terminou a viagem, aquele estresse vai embora. Sim. Mas quando você está num ambiente de trabalho, que você tem um chefe, você tem um líder, você tem um colega, você não tem como fugir, você não pode pedir demissão porque você depende daquele salário. O empresário está estressado, mas ele tem que garantir as famílias de tantas pessoas que estão ali dependendo dele. Como lidar com esse estresse crônico? É um tratamento assim multidisciplinar? Como que ele trata isso? Muito bom. Nós sempre temos que buscar o que é BBB, bom, bonito e barato. E o que é eficiente? O que é eficiente é a transformação. Porque se o indivíduo não se transforma, ele muda de emprego e ele carrega dentro de si os mesmos fenômenos, as mesmas condições e muito provavelmente ele vai achar uma situação que irá lhe estressar. Mas sim, você tem razão, existem chefes que não são líderes, pessoas que não foram capacitadas, que estão ali por antiguidade, que são bons tecnicamente, mas são péssimos gestores de pessoas. Eu diria o seguinte, quando a situação ela é inevitável, mude. Tente mudar a situação. Procure outro emprego. Existe a possibilidade, tem alto índice de empregabilidade no país. As pessoas não podem ter medo da mudança. Não morra por causa do trabalho. O trabalho ele é um instrumento que traz recompensa financeira, mas antes de mais nada ele traz honradez, ele traz sentimento de pertencimento, de eficiência. Ele é parte de um todo. Pode ser a faxineira, a que faz a limpeza da fábrica. Experimenta tirar a faxineira. Não vai, o chefe da empresa não vai poder permanecer porque o banheiro não está limpo. Então eu digo que todo trabalho é digno, todo trabalho é importante e não importa qual, mas o indivíduo tem que se sentir honrado, né? Ele tem que se sentir parte, recompensa, ele tem que ser visto, ele tem que ser recompensado animicamente
Anímica vem de ânima, que é alma. Ele tem que ser a alma da empresa, independente dele ser montador, faxineiro ou presidente da empresa. Todos são importantes. Tem um outro jeito também, porque eu conheço... Tudo bem, tem aquele que vai procurar outro emprego para ficar melhor, é isso que você está falando. Mas eu não terminei. Então fala, porque tem gente que fala assim, eu tenho uma mágica, eu não gosto do meu trabalho, mas eu ligo o F. Então, e ele é feliz. Então, isso é uma Será forma que é feliz? Ele sai, vai jogar futebol, curte com os amigos. Mas eu vou chegar aí. O que precisa ser dito é que tem pessoas que tem chefes que são psicopatas. Existem psicopatas. Existem pessoas que são mau caráter. Existem pessoas que competem com outro. De repente, essa moça, ela está sofrendo assédio e bullying porque a chefe dela tem inveja dela, porque ela tem uma formação X, uma competência, uma beleza, algum tipo de coisa que faz a chefia competir e desprezar e menosprezar e diminuir e assediar essa colaboradora. Isso pode acontecer com colegas de trabalho, pode ser assédio de uma secretária. Não importa o grau de hierarquia, a ameaça, ela vem de todos os lugares. Então, o que eu te disse no início, se a estrutura ela é viciadamente patológica e doentia, não é você que vai conseguir mudar. Então, tente mudar. É difícil mudar pessoas, mas inúmeras vezes não dá, o indivíduo não tem condições de trocar de emprego, o lugar onde ele está, a empregabilidade é ruim, ele depende daquele plano de saúde para fazer um tratamento da filha com câncer. Ele não pode trocar, de novo, a empatia. Ele não pode trocar de emprego. Então ele vai ter que se adaptar a esta realidade. Se administrar. Administrar. Ele pode pedir mudança, pode tentar numa estrutura horizontal que facilite mudança, ele pode tentar ir para um outro ambiente dentro daquela empresa. Ele pode buscar ajuda no RH, no departamento de gente, onde ele possa externar o desconforto dele e aí sim ele ser ajudado numa migração, certo? Ou ele pode se dessensibilizar. Tem um ditado que diz, o que vem de baixo não me atinge. São racionalizações. Freud descreveu alguns mecanismos de defesa. Um deles é a racionalização. Você intelectualiza o problema para se distanciar dele e ficar menos vulnerável ao problema. Então, esse ditado que vem de baixo não me atinge, ou isso não me diz respeito, ou liguei a tecla F, escolhe qual você quiser, mas é uma forma de gerar distanciamento, do tipo, eu sou eu me garanto, eu sei que não é comigo, eu estou fazendo o meu melhor, eu sou comprometido com essa empresa, eu sou correto, por eu um sou tempo bom. Funciona, né? Tem gente que consegue se distanciar por muito tempo. Vida toda, então. Né? Você trouxe a questão, será que ele é feliz? Eu diria que não. Ele está num modo adaptativo, ele se dessensibilizou. Ele não tem mais estresse. Ele olha e fala, esse cara é um medíocre. Esse cara é um nada. Aí vem aquela questão, né? E o comprometimento dele com a empresa, né? Você também não pode exigir isso dele, né? É difícil, pois é. Né? A contrapartida é difícil, né? Então, mas alguns conseguem gostar da empresa e não gostar da chefia. Eu tenho certeza que na Vicunha existe isso. Eu tenho certeza que na Alpargatas existe isso. E mesmo porque quem já está há muito tempo na casa sabe que esses movimentos são transitórios. Às vezes chefias mudam, existem promoções. Né? O que eu posso lhe dizer, antes de mais nada, esse adaptar-se, às vezes, ele não é fácil, porque o indivíduo pode estar sob estresse real, né? E ele pode estar com aumento da pressão arterial. O estresse é a reação de luta ou fuga. Então, o que eu vou falar aqui é assim, tudo que acontece prepara o indivíduo para enfrentar ou para correr, para sair em retirada. Para fugir. Então, tem elevação da pressão arterial. Pensa em tudo momentaneamente. O coração ejeta o sangue com mais força, ele bombeia com mais força. Ele leva mais sangue para o cérebro, para o coração, para os músculos e menos para a pele, por isso que o indivíduo fica pálido.
ele tem menos sangue no estômago, no intestino, por isso que não dá para discutir relação, comer quando você está estressado, porque não desce nada, fica tudo travado, porque não tem sangue. O sangue está na musculatura esquelética, preparando você para fugir ou enfrentar. A função renal está melhor, o indivíduo tem mais diurese, ele tem hipercoagulabilidade plasmática, ou seja, se ele se machuca, ele coagula com mais facilidade, porque ele está preparado para enfrentar uma luta. Sim. Tá? A frequência respiratória aumenta, porque ele precisa respirar mais, para entrar mais oxigênio na hemoglobina, para dentro das hemácias, oxigênio chegar nos tecidos. Então, tudo corrobora para ele lutar ou fugir. O problema é quando é crônico. Se você leva uma fechada no carro, a frequência cardíaca aumenta, o sangue sobe, né? Você fica ruborizado. Depois passa, né? Você relaxa, você sofre um assalto. Tem pessoas que têm taquicardia, depois tem uma reação compensatória, a pressão baixa, a frequência cardíaca baixa, o sujeito não consegue se mexer. Eu tenho um paciente que foi vítima de um assalto, ele falou, Arthur, eu não conseguia mexer na chave, as minhas mãos não respondiam, e ele se borrou nas calças. Ele literalmente. Por quê? Porque tem uma liberação esfinctérica, tudo isso é natural. Então, imagina, então, numa fechada, volta a calma. Como eu, Arthur, lido? Eu penso assim, ele deve estar com uma criança ferida, doente, no banco de trás, ele precisa muito correr para salvar a vida de alguém. Então, você conta uma historinha para você. Eu conto uma história para mim bem triste. Que eu penso, a doença dele, o momento dele não vai me contaminar. E eu deixo ele passar, porque eu não estou competindo com ele. Eu faço esse exercício. Eu já fui fominha no trânsito quando eu era jovem. Eu entendia, eu era um ser menos diferenciado, menos maduro, menos estudado. Quem nunca, né? Vamos falar a verdade. Então eu falo, o cara me fechou! Gestos, bocas e cenas que são perigosos, mesmo porque você faz um gesto com o dedo para um cara, o sujeito lá está armado, ele te atira, porque ele está tão mal, ele quer morrer, ele usa você para morrer. Então, isso foi o quê? Uma dessensibilização da minha parte. Então, eu queria dizer que no estresse crônico, esse indivíduo pode ter gastrite, colite, síndrome do colo irritável, alterações de pele, eczemas, dermatites, aumenta a seborreia no couro cabeludo, aumenta a caspa, pode ter perda de pelos, alopécia, cai cabelo, pode cair todos os pelos do corpo, no homem e na mulher, doenças autoimunes, doenças de autoagressão, as mais variadas, diminuição das reservas imunológicas, então a capacidade, a competência do sistema imune de enfrentar infecções diminui. E gente que contratura trava, muscular, a musculatura fica que nem uma carne congelada, ela quebra. Nossa. Então o indivíduo fica travado, e isso cronicamente vai alterando a relação espacial dentro da coluna vertebral e dos nervos intervertebrais. Então começa a ter pinçamentos discais, hérnias discais por diminuição de compressões. Um indivíduo todo duro, né? Você chama ele não consegue mexer o pescoço, ele vira em bloco. E é tensão, alterações da libido, o indivíduo perde o desejo sexual, alterações da competência sexual, impotência no homem, dispareunia, dor ao coito na mulher, sono que altera, na mulher ainda leucorreias, corrimentos, alterações menstruais, metrorragias, excesso de sangramento, amenorreia, falta de sangramento, infertilidade. Fim de feira, total. A coisa, ela vai, ela é enorme. Sério? Distúrbios do sono, distúrbios de alimentação, obesidade ou inapetência, anorexia, e o que é mais comum, transtornos de ansiedade e depressão. Então, isso tudo pode estar acontecendo, e esse rapaz, naquele emprego que você citou, pode estar com isso. Então, ele precisa também de uma psicoterapia, como a Vicunha proporciona. Alguém que o escute e possa ajudá-lo a compreender. Lembra no início o fenômeno compreensivo? A compreender a situação e encontrar saídas para esse estado que ele se encontra. E muitas vezes precisa de medicação, se ele estiver, porque o estresse crônico leva a adoecimento. Então você falou em coluna, tem alguns momentos que precisa de um miorrelaxante, precisa de um anti-inflamatório,
tá com gastrite, não dá para fazer. Naquele momento precisa de um remédio, porque senão vai sangrar e vai virar uma úlcera. E você não consegue comer, e tem dor, mal-estar, empachamento, a digestão fica difícil. Então, nós temos que ter em mente que o indivíduo precisa pedir ajuda. E é uma ajuda psicoterápica ou medicamentosa, ou as duas coisas juntas, para lidar com essa situação quando lhe faltam recursos. Porque é fácil falar, liga a tecla tal, atua tal, reza pro santo, pensa que o que vem de baixo não me atinge, vai mas jogar na bola, praia vai jogar campo, bola, xinga todo mundo, arranja um hobby, vai empinar pipa. Não funciona. O problema tá lá, né? O problema Exato. tá ali, né? Ele volta na segunda-feira, nesse É, caso, e o igual. problema tá igual. Então, assim, resposta à sua pergunta, muito interessante, ela é múltipla. E o indivíduo, ele também tem que se ver com generosidade. A mesma generosidade que eu falei para a mulher vale para todo mundo. Ele tem que se perceber limitado, adoecido, ameaçado, com falta de perspectivas, e ir atrás de buscar perspectivas. Porque sempre tem, enquanto a gente tem a vida, tudo é passível de adaptação Esse e é o mudança. ponto, né? Esse é o ponto. Continuar dando essa... Cara, tem jeito. É só um trabalho. É só E trabalho. pegando nisso, que, enfim, da questão desse ambiente, a gente vê muito também a repetição de comportamentos, né? Quando vem um comportamento, falar de liderança, né? Da liderança, comportamento ruim em geral, vai ter um reflexo também na sua equipe, né? Que também vai repetir um comportamento. Se o líder está fazendo desse jeito, é porque é para fazer assim, né? E não necessariamente é um bom comportamento, né? Aí, Exatamente. E pensando assim nesse ambiente de trabalho, né, que é um ambiente tão diverso, né, e com tudo isso que você falou, nova geração, líderes não preparados, né, como é que você consegue lidar com o perfil, né, de liderança, como é que a gente sensibiliza isso, né? É um ponto difícil para todo mundo, né? Porque ele também é uma pessoa, né? Ele também tem essa... Exato. Começa por ele. A gente né? sempre fala isso lá na Vicunha, começa por ele. É. Depois a gente estende para o ambiente de trabalho e vira cultura, e vira um hábito melhorado, e vira um comportamento de segurança e não de risco. E o interessante, na Vicunha, quando a gente começou a nossa evolução cultural, o ser humano tem valores. A empresa, nós criamos isso, que tem princípios. São valores da empresa. E um deles, o principal, que é o mais difundido, é gente de diálogo aberto. Diálogo aberto, por si só, é autoexplicativo, né? É a possibilidade de trazer a empatia de forma verdadeira, ou seja, escute o outro. O diálogo é dois, né? Então tem que acontecer. Sim. E o gente traz o respeito ao ser humano. Seja ele quem for, a faxineira, o diretor, o gerente, o operador, não importa. Não importa o gênero, não importa o credo, não importa a cor. Claro que isso é uma evolução, né? A gente está galgando ainda etapas, são vencidas, é uma luta, é uma batalha, e é uma jornada de longo prazo, não é de curto prazo. A gente tem muita consciência disso. É uma maratona, né? É uma maratona. E a gente fala isso o tempo todo com a liderança. Não dá para desistir, é continuar até o fim, evoluindo. E a gente, com base nesse princípio, a gente tentou equalizar comportamentos de liderança. Né? Porque tem líderes antigos, novos, torcem por time X, por time B, etc. Credo, crença, não importa. O respeito à pessoa tem que existir. O respeito ao ser humano tem que existir. E aí a gente criou um programa que chama Líderes que Cuidam, onde a gente ensina o líder a cuidar. Tenha ele aptidão ou não tenha. Aqui dentro da empresa vai ter que cuidar. É mandatório cuidar. Então, não gritar, que é o básico, saber acolher. Se tem dificuldade no acolhimento, não sei ouvir, não gosto, acho que é mimimi, chama o RH para apoiar. Mas não vai destratar a pessoa, não vai bloquear a pessoa. E assim, o ambiente de trabalho é múltiplo, ele te dá muitas informações. Sim, muito simples. E a gente tem captado muitas informações interessantes que viram programas de prevenção, de adoecimento físico, de adoecimento mental, e isso é muito legal. E os mais importantes para citar os líderes que cuidam, né? A gente fez as rodas de conversa e times de aprendizagem. O time de aprendizagem é o meu xodó absoluto. Acontece quando nada está errado. Porque a gente tem mania de... Aconteceu um acidente, aconteceu um afastamento, aperta o botão vermelho... Reunião de crise. Reunião de crise, vão apurar as causas, qual é a causa raiz, vamos combater. Ok, a luz vermelha está acesa. E quando não está acesa? Está tudo acontecendo.
Os fatores estão sendo movimentados. Sim. O adoecimento pode estar existindo. Exato. Vamos aprender com o que a gente está chamando de trabalho normal, aprendendo com o trabalho normal. Então a gente ensina o líder a captar no trabalho normal. Chama as pessoas, ouve as pessoas, pergunta: você está bem? Como é que foi seu dia de trabalho hoje? Foi melhor do que ontem? Não. O que mudou? Mudou alguma coisa? Você quer falar? Quer relatar? No início, todo mundo calado. No segundo dia, eu só falar um detalhe que aconteceu na máquina. Ok, na máquina aconteceu esse detalhe. E você? E o seu colega do lado? Não, tá. O meu colega, ele tá meio triste. Ele tá triste? Você tá triste? Não, que o programa vai evoluindo, as pessoas vão falando. E a gente trouxe um conceito maravilhoso dos fatores humanos, que é o que o doutor trouxe de forma muito clara. E nessa de ouvir o trabalhador, num ambiente estável, num ambiente onde tudo está, entre aspas, normal, é que você traz os melhores ensinamentos. Porque acidente é exceção. Agravamentos, desvios, afastamentos são exceções. Uhum. O normal, a regra é um ambiente estável. E vamos aprender com o ambiente estável. E a gente começou a ensinar o líder ali, a levar para os seus colaboradores o seguinte: cuidado com a resiliência. Uhum. Todo processo tem uma taxa de resiliência. A mola ensina a gente até brinca com a mola mesmo. Você vai esticando a mola, ela volta ao estado anterior. Um conceito adaptado da resiliência. Estica a mola mais do que o fator de resistência. Ela rompe. Então, estimular a resistência com limitadores. Aliás, o estresse, vou pegar o gancho, ele vem da física e ele vem exatamente disso. Do estresse dos materiais. Ele vem do estresse do material, que é o quanto que o material ele aguenta ser submetido a uma força e uma pressão e se manter inerte. Perfeito. E num determinado momento, e daí vem a resiliência, que é eu brinco que é o levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Perfeito. É a capacidade de sofrer o agravo e sair igual. Perfeito. E às vezes até melhor. Mas o estresse veio da física, é da resistência dos materiais. Muito bem. Interessante. E a gente tenta colocar isso no linguajar do líder. Ou seja, vamos exigir mais? Até que ponto? Eu acho que tem a ver também com essa questão de comunicação, né? Comunicação é basilar. É basilar. É liderança basilar. e comunicação. São as bases. A gente pegou isso muito da indústria aérea. Uhum. Né? Um gerente nosso fez um MBA no ITA e ele trouxe questões de segurança em ambiente aeroespacial que são fantásticas. E a base da pirâmide é liderança e o segundo nível é comunicação. Depois vem todos os outros fatores. Comunicação mal feita, instrução mal passada, Sim. pessoa que não fala porque está inibido, não teve momento, está abafado. Não. Isso vai virar um acidente. Isso vai virar um afastamento. Então, a indústria aérea teve um piloto de uma subsidiária da Lufthansa que estava em depressão e ele jogou o avião, não sei se vocês se lembram, nos Alpes e matou todo mundo. Sim. Só que ele estava em depressão e ele estava se tratando com o médico da empresa, só que a comunicação não foi bastante suficiente. Então, em que momento que o colaborador ele se sente à vontade para falar com pessoas de dentro da empresa e ele tem medo? Tem Então, que ter um ambiente isso. seguro, né? É. Assim, que ele Por se isso que a sinta seguro. importância dele poder falar, né? E que medidas devem ser tomadas para prevenir acidentes. E às vezes você tem que dar afastamento de função. Você tem que mudar o indivíduo. Sim. E isso tem que ter muita coragem, porque você vai mexer com a autoestima do colaborador. Só que se você não fizer isso, você também está sendo negligente, imprudente e imperito. Exatamente. E leniente, pondo em risco a vida dele e dos outros. Foi o caso desse acidente. Não foi um erro ali, ele se suicidou e matou toda a... Nossa, quem tem medo de viajar de avião com essa os informação tripulantes, agora, hein? Os tripulantes e os passageiros. Será que o cara tá deprimido? Mas isso pode acontecer. Não é? Vou mais Motorista longe. do ônibus. Motorista do ônibus Sim, e no motorista do seu carro. Pode ser um familiar seu que tá estressado, tá mal ou tá depressivo e ele fica vulnerável, ele corre onde não podia correr, a cognição dele tá ruim, faz uma ultrapassagem, ele mata a si mesmo e a todos que estão ali. Não, Ou ele se Exatamente. etiliza e ele toma álcool e aí fala, puxa, coitado, morreu na marginal, mas ele estava andando a 180 por hora e costurando na marginal.
Então aquilo não é uma morte acidental, Ou aquilo ficava é um suicídio. provocando os outros Sim. no trânsito, até que ele, coitado, levou um Muito tiro. Né? bem. E essa questão de ouvir as pessoas é fundamental, saber ouvir. E saber o que fazer com a informação. Porque não adianta também você dar a voz ativa e não tomar Porque atitudes senão vira só... condizentes. E as empresas sabem muito bem ouvir o trabalhador, a trabalhadora, quando fazem ciclos de Kaizen, TPM, melhoria contínua. Sim. Ok, ouvindo o trabalhador, ouvindo quem está lá na linha de frente, com a máquina, com o equipamento. E por que não ouvi-lo também no dia a dia normal, Sim. fora da máquina? Num lugar propício, adequado, que tenha segurança psicológica. Que ele possa falar. Que bom. Né, e Que falar do bacana outro, do colega, e isso. trazer informações, trazer ideias Não, ele traz coisas ele traz Super. situações da casa dele. da casa dele. Se você falou Sim, que tem falar 4, dele. Sim, dele. E saber do outro, né? Exato. 4 mil pessoas na sua Bacana. fábrica, no mínimo você está tratando de 12 mil. Bacana. Em geral, a média são 3 pessoas, 3 pessoas por núcleo né? familiar. No familiar, então, você está Exato. tratando de 12 mil pessoas. Exato. Direto Isso e só indiretamente. funciona se fizer presencial, né? Presencial. É isso que eu Não, imaginei. contratamos os psicólogos, não esses de clínicos, mas psicólogos Dessas organizacionais rodas, que incentivam as pessoas a falarem, quebram o gelo muito bem, falam de futebol, falam de alguma coisa que é comum a eles, aí quando eles assustam, eles estão falando do dia a dia deles na empresa, em casa, Muito o que está acontecendo legal. no trânsito, no Um ônibus. espaço que ele não teria, né? Não teria. Então, assim, Gera Muitas vezes nem empatia. na casa dele. exato. E Gera a gente então empatia. está Nós tivemos uma galgando situação, etapas legais. uma aí. situação recente, saiu na mídia, não vou falar a empresa, né, que eu não tenho certeza se foi isso, mas que o colaborador foi demitido junto com outros, né, por uma notificação geral para todos, né, todos estão demitidos, não teve espaço para conversar, nada, até para saber por que ele foi demitido, e se suicidou dentro da própria empresa. Então é recente, tá? Ah. Se procurar na mídia agora sai. Então, assim, Chegou no essa desumanização, né, da relação de trabalho, leva essas consequências, né? Sim. E não é poesia. E não é poesia, não. não é. Não tem nada de poesia, porque, principalmente em São Paulo, que é um grande centro urbano de empresas famosas, empresas robustas, que pregam eu chamo de ilhas da fantasia. Para mim, são ilhas da fantasia. Tipo Google que coloca Várias- ping-pong no meio do várias, expediente. ping-pong, mesa de sinuca, um bar, Jogar a rede, game. sofá, tobogã, blá, blá, blá. Ilha da fantasia. Um amigo meu médico chama de ofurôs corporativo. Eu adoro a conceituação dele, Dr. Cláudio Patrus, meu grande amigo, que me ensinou muito sobre medicina do trabalho. Ok, você sai dessa ilha da fantasia e volta para o ambiente tóxico. O chefe grita, o colega não te ajuda, faz bullying, a pressão é Comunicação irreal, agressiva. o tempo nunca é suficiente. E aí eu vou vou para essa ilha da fantasia, e aí eu costumo ir para a ilha da fantasia. Só que o ambiente nunca vai ser tratado, porque a empresa vê a ilha da fantasia cheia e fala, não, meu índice de satisfação com a ilha da fantasia é gigante. E eu com o ambiente de trabalho. Com a piscina de Verdadeiro, com a piscina de bolinha é ótimo, todo mundo gosta. Leva o erro, tem né? até uns lugares que você deita. Mas você gosta da empresa, a piscina de bolinha. A piscina de bolinha. Acho que vale a pena. Trata como. Ó, eu aqui. Ele trata como aquele válvula de escape, aquela ilha de fantasia, Exato. para eu voltar para o meu mundo Acho que opressivo vale de a novo. pena falar de um tema que é o burnout, Burnout. que é o Sim. estresse oriundo do trabalho. Sim, Né? O estado sei. de incapacidade, incompetência psicossocial, biopsicossocial, ligado ao trabalho. O tema é exclusivamente Precisamos marcar, vamos chamar ele de Ligado novo ao para falar trabalho. disso. Vamos. Precisamos falar de burnout. A gente Vamos já continuar fez com isso. Esse é um uma tema- live aí. O Alexandre esses também dias. convidado de novo. Acho Maior que prazer. Vamos falar de Muito bom. burnout. Prazer. Bom. Até porque entrou agora, né? Tem até. Tá no CID Tá no 11. CID. Sim. Tô sabendo. vai ser um salseiro para Gente. você. É verdade, vai ser bom. Gente, esse tema é inesgotável. Esse foi o nosso maior podcast Hoje passou de rápido. todos os muito bem, tempos. passou rápido de novo, E né? tem tanta coisa que a gente gostaria Tema de bom, falar, e de convidados bons. perguntar. Enfim, Receita né? perfeita, né? Receita perfeita, mas a gente vai ter que encerrar. E para encerrar, eu queria perguntar assim para cada um, o que é que você faz para lidar com o seu estresse? Bem rapidinho. Começa, Júlio. Bom, vou começar eu, vou falar com o Arthur. Deixa eu falar antes do Arthur, né? Não, eu acho que tem que ter tudo isso que a gente está conversando aqui, né? É o equilíbrio da vida, né? O life balance. Primeiro, trabalhar com pessoas que você gosta, né? Se você trabalha, senão a gente vai ter que ter essa piscina de bolinha aí toda hora. Então tem que trabalhar no ambiente, na empresa, com as pessoas que você gosta. Isso, assim, eu tenho trabalhado com isso. Eu tenho trabalhado na Alpargatas, no Sinditêxtil, as pessoas que eu convivo, em geral, até que saem da empresa, eu continuo com o relacionamento. Então a gente cria grupos de pessoas que têm mais afinidade. Isso já me traz um prazer muito grande. Eu acho que esse é o primeiro ponto, ter prazer no trabalho.
E, enfim, administrar também sua vida com o trabalho e sua vida pessoal, né, fazer atividades físicas, viajar, enfim, assistir basquete, NBA, adoro basquete, NBA, enfim, a família, tô com um netinho também, enfim. É assim você desestressa. Não, acho que assim, o estresse é positivo, tem estresse, às vezes passa do ponto, né, aí apita né, o sinal ali, enfim, mas é administrar isso. Muito bem. A pessoa de RH, como faz a pessoa de RH, válvula? quando não está no RH, é que é a minha paixão absoluta, é meu propósito. Desenvolver pessoas é o meu propósito, essa é a minha paixão, como diz o Júlio, ter um ambiente saudável. Quando eu não estou nesse meio, eu corro, eu faço corrida de rua e é minha paixão absoluta. E não tem hora. Uhum. E um médico imunologista uma vez me deu a receita há 15 anos atrás. Você tem que praticar tênis. Aí eu falei, tênis, doutor? Eu não gosto de tênis. Não. Você compra um par de tênis e bota na mala, bota no quarto, você vai correr. E correr vai te satisfazer e transforma a minha vida. Então, eu fui corredora há muitos anos. Eu sou apaixonado. Que legal. Sou apaixonado. Bem, Parabéns. e antes, vou deixar por último o Arthur. Ninguém merece falar, deixa ele por último. Fala agora. Chave de ouro. Eu gosto de fazer coisas diferentes. Eu aprendi há muitos anos que, até trabalhando em redações, né, que de jornalismo a gente passa por vários lugares, que não existe lugar pior ou melhor. Por onde você vai cair, sempre vai ter alguma coisa que você não gosta de fazer e alguma coisa que você vai curtir muito fazer. E nessa balança você tá feliz? Beleza. Então, por exemplo, estar aqui fazendo podcast é uma coisa que eu adoro. Eu que vim de rádio, então eu adoro estar aqui. São coisas que eu gosto. Tem outras coisas chatas que eu faço no trabalho? Tem, mas faz parte. Ninguém faz só o que gosta o tempo todo. Então, com relação a isso, eu tô de boa. Mas no meu dia a dia, eu era corredora, mas depois de um tempo, vai dando problema aqui, dando problema ali, o médico fala, tem que mudar. E eu já tô aí 14 anos fazendo o MTB-XC, pedalo todo fim de semana, vou pra montanha, terra, gosto de estar totalmente cheio de lama e esse é o jeito que eu me desestresso. É assim que eu gosto. E agora, Arthur? Eu diria que para mim é atuar com coerência. E a coerência, ela tem que ser baseada no meu discurso. Então eu aprendi que eu tenho que fazer aquilo que eu falo. E como eu falo muito, eu sou um ente falador, nas minhas consultas, nas minhas palestras, nas aulas, na universidade, nas palestras voluntárias, nas consultorias, eu tenho que atuar com coerência. E fazer aquilo que eu digo, né? E fazer aquilo que eu faço. Então, em primeiro lugar, fazer o bem. Ser importante na vida dos outros. Ser generoso comigo e com os que estão ao meu redor. Pensar num legado. O que eu fiz para mudar e ajudar o mundo a ser melhor? O que fica aqui? O que vai ficar no meu epitáfio, na minha lápide? Então, primeiro eu diria que se eu morresse hoje, eu morreria feliz. Não queria que ninguém chorasse a minha morte, porque eu fui feliz até o dia de hoje. Eu atuei com coerência. Isso que você falou é muito importante, ajudar os outros. Não é demagógico, não. É altamente, eu diria, egoísta. Nós dois somos egoístas, porque a gente usa os outros para fazer bem a nós. Perfeito, gostei. Só que você... Só que é um egoísta ao contrário. Ao Né? A partir de contrário. hoje eu sou egoísta. Né? Porque eu estou buscando Gostei. o que dá mais satisfação em mim. Ajudar. Que é ajudar de verdade. Minha mãe, que tem 87 anos, psicóloga, advogada e filósofa, a doutora Clara Zular, ela, até hoje, ela para e ela dá dinheiro na rua, na esmola, no trânsito, nos semáforos. E eu me lembro que alguns anos atrás, ela tem a bolsinha dela, que ela tira lá os 5, 10 reais, ela estava zerada. Ela falou, Arthur, me dá dinheiro. Eu peguei minha carteira, eu tinha só uma nota de 100. Eu falei, mãe, eu não vou te dar 100 reais. Você não vai dar 100 reais para essa criança. Isso é criança de aluguel. Eles ficam aí, eles são tirados, usados. Eles deviam estar na escola. Você está vendo aquele homem lá? Ele pega na vila e traz. Eu não vou dar. Você vai dar, sim, você vai dar para mim, não é para eles. Vai dar para mim. Eu preciso. Vai me fazer bem. E quem sabe essa criança, ele atinge o nível financeiro da tarde e eles vão para casa mais cedo.
Ela me desarmou totalmente. Bacana. Ela estava fazendo para ela. Ela acredita que é bom para ela. E fazer o bem faz bem. E esse argumento foi incrível. Quem sabe eles vão embora mais cedo. Está aqui, mãe. Tá aqui. Seu dinheiro. Muito Então, legal. o fazer o bem faz bem. Então, as atividades como os hobbies, eles são bem-vindos. A atividade física é ótima. Eu também faço atividade física. Eu gosto de nadar, de fazer um pouco de musculação, de ginástica funcional. No Instituto de Qualidade de Vida a gente tem isso. Eu pratico treinamento funcional, habilitando os meus músculos, fazendo com que eu tenha uma longevidade saudável, porque não adianta viver muito e viver mal. Então, principalmente quando a gente passa dos 60, precisa ter músculo, a perna precisa funcionar, o braço precisa funcionar e não se machucar. Então, eu tento atuar com essa coerência em relação ao meu corpo. E os hobbies, eles são coisas que dão satisfação momentânea. Mas eles não tratam estresse, eles não previnem o estresse. Perfeito. Sim. Porque não adianta, se o cara está num trabalho com um chefe tóxico, numa situação como eu citei, num relacionamento ruim, não adianta ele fazer o hobby, ele vai ter 1 minuto de ópio ali, ele está drogado, empinando pipa ou pedalando mais. Inclusive, ele pode cair no pedal, ele pode se afogar no mergulho, ele pode ter um acidente dirigindo o carro. Então, o mais importante é se tratar, estar em harmonia, né? Ter conhecimento das limitações, ter conhecimento das competências. Onde você é limitado, tente se desenvolver. Mas você não é bom em tal coisa, seja bom em outra, se aceite. Se aceite, aprenda a se gostar, aprenda a se parabenizar, se dê beijos por coisas bacanas que você fez. Escute o outro, né? Faça o bem, transforme o mundo. Quando você transforma o teu mundo interno, você transforma toda a humanidade. Muito bom. Perfeito. Ainda bem que ele falou por último, né? Muito bem, gente. Muito Chegamos ao fim. A gente queria agradecer, Júlio, os agradecimentos. Muito obrigado por terem aceito o convite. Passou muito rápido, né? Quando passa rápido é porque é muito bom. Então, já fica o convite para o próximo episódio, né? Tem muito assunto para a gente conversar, aprender juntos, discutir, enfim, é uma troca, né? Muito obrigado. Viu? Isso aí, gente. A gente convida vocês que vão ouvir esse podcast para que também ouçam os outros que a gente já fez. A gente já fez alguns bem bacana também. E se você quer indicar, se você quer mandar uma sugestão, se você quer mandar uma crítica, a gente vai deixar aqui no descritivo, porque esse podcast ele vai ficar nas plataformas, né, onde você está ouvindo, mas a gente coloca sempre o descritivo e vai deixar lá o nosso Insta, né, o Sinditexto SP, no Facebook, o Sinditexto SP, no LinkedIn, no YouTube e no X, Sinditexto-SP também. E é isso, gente. Obrigada por hoje. Obrigado. Deu. Obrigado. Valeu. Obrigado, ótimo. Prazer.